Este é o The E-Effect, o podcast oficial dos Effie Awards Portugal. Uma iniciativa da Briefing em parceria com a APAM e a APAP que dá a voz aos protagonistas da eficácia, anunciantes e agências em diálogo direto. Conversas curtas mas eficazes sobre o que realmente resulta em comunicação. Olá, é giro estarmos hoje aqui. Nós já passámos umas belas sessões, já não lembro se eram tardes, se eram manhãs, os dois como jurados de eficácia. É verdade, fomos jurados no mesmo ano. E foi giro, porque eu acho que nós até levámos assim uma mini reprimenda, porque estávamos a ser demasiado exigentes. E lembro-me que foi pelo menos confortável para mim ter-te ali ao lado, a ver que eu não estava assim tão maluco e que tu trazias o critério e uma exigência que faz bem e que é louvável. Lugar a eficácia era para ser eficaz. Era para ser eficaz, era para Exato. ser eficaz. Por isso, não tínhamos ainda falado sobre isso, mas foi muito giro e ainda bem que nos encontramos agora aqui outra vez. Olha, começo com uma pergunta. Tens alguma memória mais recente de alguma campanha que tenha saltado à vista por ser particularmente eficaz? E se não tiveres mais recente, uma que consideres mesmo... É difícil porque, como sabemos, a medição de eficácia tem muito que se lhe diga e tem muitos parâmetros e depende de muitos objetivos. Mas, pensando assim, posso dar-te, se calhar, um exemplo daquilo que ultimamente tem sido mais eficaz, das campanhas mais eficazes que eu tenho vivido na pele, são os ataques das operadoras telefónicos a tentar fidelizar-me. São um excelente exemplo. Há umas terríveis. Há outra que não é, mas há outras... Há umas que são mesmo terríveis e acho que tem sido bastante eficaz a sensibilizar-me que se calhar vale a pena eu ver o que é que a concorrência está a oferecer. Porque esta ideia de vamos ver se agarramos as pessoas durante 24 meses, acho que é uma noção de eficácia que as pessoas, uma noção de imposição que as pessoas cada vez rejeitam mais. Mas pronto, para mim tem sido as campanhas mais eficazes dos últimos tempos. Sim, a Talvez esse ao nível, contrário. eu acho que as operadoras também têm falhado na eficácia de explicar às pessoas porque é que são esses períodos de E fidelização. está um bom motivo para fazer uma campanha. Porque há ali muito custo que é inerente a uma operação de montar tanta tecnologia para te levar a ti, consumidora, a coisa toda. Por isso tem que ser diluído por anos, mas ninguém percebe isso. Percebe é que no dia liga, não É é? uma provocação, se calhar não foi Não, muito. não faz mal. Mas eu acho que é uma provocação boa. Eu acho que os operadores deviam ter essa capacidade pedagógica de explicar às pessoas: olha, o meu negócio faz-se assim. Para chegar até a tua casa isto custa imenso. Por isso depois temos que ir esbatendo a coisa. Condições, Exatamente. vale a pena ficares connosco mais tempo, mas hoje em dia... Ou a nós obriga-nos a investir mais, por isso vamos-te pedir a ti. Acho que nunca... É difícil. É difícil. Se calhar precisávamos de uma boa direção criativa para fazer uma campanha dessa. É melhor chamar uma boa agência. Se calhar temos que chamar boas agências. Mas já temos. E muito boas, Acho que se calhar vou-te devolver aqui uma pergunta, que é: como é que tu, na nós, consegues definir eficácia nas campanhas que fazem? Olha, essa é uma ótima pergunta. Porque tu meteste o tu e a nós. E há critérios que são meus de eficácia e depois há critérios para uma operadora de telecomunicações. Mas por acaso confundem-se muito. Eu acho muito importante que, para além de uma campanha cumprir os objetivos a que se propôs, e isso é ser uma campanha competente, acho que depois, quando vais para a eficácia, é perceberes que realmente usaste os menores recursos possíveis com um impacto maior. E o impacto não só nos objetivos que, que antes definiste, mas que consegues ter impactos, por exemplo, de proximidade de marca. E de relação de marca e de contágio entre marca e consumidores, até para depois não haver essa estranheza. Porque é que os operadores me cobram isto? Porque para a relação ficar mais clara. E isto para mim é muito sensível porque ultimamente temos andado em equipa a tentar perceber como é que conseguimos medir melhor. Mas tu dizes, só para ver se eu percebi, tem a ver com, obviamente, resultados de curto prazo que tu consegues medir, mas coisas mais de impacto de Mais marca. de impacto de marca, de engajamento e de relação. Como é que conseguimos medir melhor? Porque nós andamos viciados em medir campanhas de TV, pronto.
pela recordação que tem, e depois cruzamos com agrado e etc. Mas depois ninguém já mede o long tail da coisa, como é que uma campanha vive em memória mais longa, 2, 3 anos depois, e casa, por exemplo, com uma coisa como o Nós Alive. E como é que isso casa para um consumidor que relaciona duas coisas? Eles falam-me sobre ter rede em tudo o que é sítio, mas depois também me oferecem Nós Alive. E o que é que como é que essa percepção conjunta de marca resulta? E acho que eficácia tem que ter esse sentido mais lato de perceber os esforços todos das marcas, que as marcas fazem, Iniciativas. como E é que estão a diz isso, somar. mas como é que fazem isso? Por exemplo, medindo em relação a atributos que vocês acham que são, por Sim, exemplo, a nós associação da estamos campanha. agora mesmo a pensar nisso e a trabalhar nisso, a medir atributos de curto prazo de campanha e depois percepções que as pessoas têm sobre a marca e sobre touchpoints que recebem da marca. Porque depois há as lojas, que às vezes nós esquecemos muito dessa realidade física de quem te contacta nas lojas, há os telefonemas de relação ou mais comerciais, e nós temos que conseguir medir isso tudo, porque lá está, é muito mais fácil medir campanha, recordação ou vendas e já está. Mas há coisas de longo prazo, por exemplo, fugindo um bocadinho à pergunta por causa da nós, mas noutra marca onde eu estive há pouco tempo, na Vorten, a Vorten ganhou uma vez um prémio de eficácia com uma campanha de Black Friday. Foi muito eficaz, porque nós fizemos a campanha e apresentámos resultados de eficácia de quanto é que as vendas subiram. Imediato. Mas o efeito verdadeiro que aquilo teve foi que a Vorten deixou de precisar de comunicar tanto preço no resto dos anos todos e no resto do ano, porque tinha conquistado ali um território. Por isso, às vezes, nós somos obrigados até a medir eficácia, até para concorrer aos prémios, etc., da campanha logo ali, mas não te apercebes ou podes não te aperceber que estás a contribuir para um posicionamento e isso tem ainda um grau de retorno e de eficácia ainda maior e mais longo. Por isso, eu ando muito atento a isso e andamos a tentar perceber como é que medimos isso. Ainda não chegámos lá. Sim, não, mas parece um bom desafio, porque de Percebes? facto a eficácia vista como é que nem tudo serve para vender agora já, não é? Não, é como política. Podes fazer coisas para te dar votos ali ou podes fazer coisas para ter um efeito mais à frente. Andamos a tentar medir como é que é esse efeito mais à frente, porque temos a consciência, e ainda nós temos muito essa consciência, que isto é uma maratona. É feita de muitos sprints, mas é uma maratona. Por isso queríamos desenvolver ou estamos a tentar desenvolver um processo que consiga medir isso melhor. Ainda não estamos bem lá, mas tenho uma equipa muito dedicada a isso agora. E é muito interessante. É bem giro, é bem giro. Olha, para mim é sempre riquíssimo estar contigo e estar com colegas de agências. Porque nós nunca nos esquecemos que tu já foste da agência. E eu também não. Às vezes parece que me esqueço. Não, mas ainda ontem estava a falar com uma pessoa que trabalha numa agência e nós somos colegas, não interessa ao lado da E mesa. acho que tu entendes esse nós lado somos muito bem colegas. porque o viveste. Sim, e ainda o sinto bastante, às vezes sinto mesmo saudades do dia a dia, mas ainda sinto bastante. Mas isto é uma pergunta que eu vou ser um bocadinho interesseiro, que é tanto com uma pessoa eminentemente criativa e estando eu num setor que está em mudança e que às vezes até pode parecer que está algo complicado de se reinventar. Como é que tu vês o setor das telecomunicações? Já falámos sobre operadoras e tu começaste logo a falar. Como é que tu vês agora que é possível criativamente ainda desafiar as pessoas para um setor que parece já ter atingido a maturidade? É sempre mais difícil nos setores maduros, não é? Mas eu, com base na minha experiência nas marcas que já trabalhei nestes aninhos, Sim. alguns poucos em que trabalho, Poucos. eu acho que tem que haver um suporte mais ou menos racional daquilo que nós dizemos, mas eu acho que nas telecomunicações, como em tantos outros mercados, as pessoas não percebem, nem interessa muito os cabos, a rede, é tudo. Num setor tão maduro, a oferta é muito igual. Está muito igual. Está É muito igual e muito paritária. equiparada. E é muito difícil tu conseguires ser... Obviamente que há de haver momentos e campanhas em que tens de ser hard selling e que vais ajudar a concretizar
coisas, predisposições que já possam existir para as pessoas preferirem a tua marca, mas em última análise eu acho que tu tens que te pôr, acho que a forma como nós agências temos de resolver esse problema de que é tudo muito igual, é pôr-nos nos pés das pessoas e tentar perceber o que é que há ali para as pessoas. Que é relevante. O que é há ali de relevante para as pessoas e tem que haver alguma coisa que seja diferente. Eu acho que a nós é muito diferente, a Vodafone é muito diferente do Mel, sobretudo em relação ao ecossistema de marca. Imagino eu, olhando a nós, não só é uma operadora de telecomunicação, como tem a maior rede de cinemas a nível nacional, como tem o Festival de Música, portanto há aqui uma coisa que é diferente de ser Vodafone ou Sim, é são diferente. ecossistemas relativos. Tem uma base comum, mas tem ecossistemas diferentes. Eu tentaria, o que é que nós tentamos sempre fazer, acho eu, enquanto agência criativa, perceber o que é há de identitário e diferente e posicionante na marca e depois perceber o que é que isso tem de minimamente relevante para as pessoas. Tentar pôr-nos nos pés das pessoas que andam na rua e perceber, para além de cabos, chips, gigas, megas, hoje em dia já não é megas nem gigas, já é teras. Exatamente. Para além dessas coisas mais tangíveis que depois o dia-a-dia tem que entregar, o que é que nós temos para elas que elas possam valorizar? Mensagem para todos os clientes, quando estão a fazer briefings, ok? Pensar nas pessoas. Não é o teu umbigo, é mesmo o que as outras pessoas sentem. Eu acho que trabalhar numa empresa numa marca, tem muito de umbigo no sentido de como é que nós fazemos alguma coisa que tenha interesse, como é que somos melhores, como é que É temos uma fácil cair oferta. Mas depois, nessa espiral. quando queres falar com as pessoas, tens que, não é esquecer-te disso, ou pelo menos contratar uma agência que se esqueça disso, que se ponha nos pés das pessoas e diga, não, isso para as pessoas não interessa nada. Tens é que conseguir falar desta maneira, ou tens aqui qualquer coisa que as pessoas de facto valorizam. Sim, e é uma boa lição para todos os que andam a fazer briefings. É muito importante, começa tudo no briefing. Exatamente, exatamente. E se calhar devolvo-te a pergunta na mesma toada. Como é que tu, do ponto de vista do cliente, não é? Nos sapatos de quem está no cliente, como é que transformas, como é que tentas nos teus briefings transformar essa inovação tecnológica em que vocês trabalham, porque são uma empresa de tecnologia, vocês têm em mente aquilo que as pessoas estão à procura e o que pensam? Ou acham, não, isto é incrível, espetacular e toda a gente vai achar maravilhoso? Tentamos ter. Eu tenho um quadro na minha sala e tenho lá algumas palavras que já estão quase com 1 ano e eu estou com medo que já não saiam com álcool. E para nós havia sempre uma tentação de ter superioridade funcional, mostrarmos que tínhamos melhor. E não é isso, é relevância funcional. É relevância funcional. Para que é que um serviço de televisão muito rápido ou cheio de specs é bom? Porquê é que isso é bom? Porque tu precisas ter tantas interações com a televisão e tanta informação que podes dar? Pá, porque para quem vê futebol isso é fixe. Por isso, se eu estou a ver futebol e consigo ir a 3 minutos para trás e ver logo o golo, isso é muito fixe. Se eu consigo logo ver se o Benfica teve mais cantos do que o Porto, isso é fixe, porque o futebol para mim é uma paixão. Eu não preciso dizer às pessoas que tens não sei quantas capacidades de milissegundos de fibra, porque isso não lhes diz nada. Por isso, vai à procura, nós temos de tentar perceber aquilo que nós fazemos, que é, ou que pode ser tecnologicamente excelente, mas tem que ser tecnologicamente relevante. Porque senão não é excelente, é só excelente para nós e não para quem usa. Por isso é muito importante. E a outra parte muito importante é, se por acaso nós nos esquecemos disso, tenho que ter a capacidade de ter parceiros muito bons, que sejam mesmo parceiros criativos e que me digam: Tónio, não estás bem a ver o filme, isso não quer dizer nada. Pensa nas pessoas. Ouve as pessoas e percebe que a mensagem tem que ser adequada a isso. Por isso, profissionais como tu têm que estar na nossa mesa todos os dias para não nos deixarem derrapar, porque é fácil. Acho que a grande vantagem de uma agência criativa é essa, não é? É ser um contraponto das coisas, das vossas convicções. Porque vocês precisam dessas convicções para avançar, mas precisam de alguém de fora que faça alguma interação que diga, espera, Nós próprios tentamos muito fazer isso. Ainda ontem tive uma reunião com áreas de negócio em que nós próprios também tentámos fazer isso e fizemos. Mas é fácil cairmos nessa espiral. Ser uma espécie de chat GPT de vocês todos em que estão sempre a autoelogiar-se. Exatamente. Isto é fantástico, isto é brutal. Para que é que serve? Sim. Isso. Por isso pode acontecer. E com marcas de tecnologia é fácil de entrar numa linguagem geek que depois não tem relevância. Perdes as pessoas. António, o que é que tu mais valorizas numa agência criativa? E trabalhas com várias. E já trabalhaste com muitas. Então, é uma boa questão para terminar. O que é que eu valorizo? Valorizo muito o contacto direto com a estratégia e com a criatividade. Mesmo.
Acho que deve haver uma partilha total. Ah, claro que a direção de serviço a clientes é muito importante, mas o que mais valorizo numa agência é a capacidade de me contrariarem, de me trazerem desconforto, de me mostrarem coisas novas e de tentarem conhecer o meu negócio muito bem. Desde que saibamos e tenhamos bastante confortável entre nós, que eu sei muito do meu negócio e é esse o meu papel, e as agências têm que saber muito de soluções criativas, que é para isso que recorremos a elas. Por isso, se não nos empatarmos a isso, se eu não tentar fazer criatividade e as agências criativas não tentarem saber mais do que eu sei, aí está tudo bem. Podem ajudar-me a reinventar como dizê-lo, a reinventar como comunicá-lo. Hum, mas voltando ao princípio, acho que só se trabalha bem se nós conseguimos partilhar os dados todos e os sofrimentos todos e os desafios todos. Briefings escondidos não levam a lado nenhum. E depois temos muita vontade, que é para saírem as verdades mais facilmente. Começar por dizer umas parvoízes para quebrar logo o gelo, as pessoas Sim, sentirem ter que à vontade é estão à bom. vontade para questionar É, aquilo que está a mas ser dito. tem que haver uma vontade intelectual de eu posso mesmo questionar e contradizer-te que não faz mal. E, e isso acho que é o mais importante. E depois há de ser eficaz também. Bem, então acho que o nosso tempo acabou. Temos que continuar esta conversa depois, se calhar. Sim, para terminarmos com eficácia, é neste. Exato, convém Vamos respeitar falando o e tempo. vamos nos telefonando. Sim, Foi um prazer, é foi sempre um um prazer prazer estar também. contigo. Obrigada. Obrigado.